Olá! No dia de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os discursos do mar. Nós estamos acostumados a ouvir falar sobre as parábolas e algumas delas fazem parte dos discursos do mar. Nós conhecemos e são muito conhecidas as bem-aventuranças e muito poucos sabem sobre os discursos do mar. E nesses discursos do mar, aonde Jesus foi pressionado por uma multidão de ouvintes e foi obrigado a entrar num barco, afastar o barco um pouquinho da praia e sentar-se e então falar à multidão. E a primeira parábola é a parábola do semeador. E esta parábola ela é muito interessante. Primeiro, porque ela é a única, uma das únicas parábolas que Jesus mesmo explica o seu significado. E lá em Mateus capítulo 13, no versículo 3, Jesus começa essa parábola dizendo: certo homem saiu a semear. E logo depois ele explica que quem semeia é aquele que fala a palavra. E a semente é a palavra. E Jesus diz que esta semente que foi semeada, algumas caíram na beira do caminho, e os pássaros as comeram. Ou seja, pessoas que na pressa ao passarem ouviram a palavra, mas não deram muita importância. E depois, disse Jesus, uma outra parte desta semente caiu entre as pedras, onde há um pouquinho de terra. E a semente brotou, mas porque tinha pouca terra e o solo era muito forte, ela morreu. Ou seja, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, se entusiasmam, mas logo depois abandonam. E aí, diz Jesus, uma outra parte caiu entre os espinhos. E essa semente brotou, cresceu, mas os espinhos a sufocaram. E aí então diz Jesus que se esta semente se assemelha àquelas pessoas que ouvem a palavra, aceitam, se entusiasmam, ficam felizes, mas logo depois vêm as preocupações, as dúvidas, os problemas do mundo, os compromissos, e eles abandonam a palavra. E, diz Jesus, uma boa parte caiu em terra boa, cresceu, frutificou. E esta palavra que caiu em terra boa são aquelas pessoas que ouviram a palavra, a aceitaram, ficaram com ela, guardaram em seu coração, fizeram aquilo que a palavra pede para fazer. Mas a pergunta é, nós, eu, você, nós somos terra boa. E por que falar desta palavra? E por que se preocupar com esta palavra? Ora, existe uma coisa que nós precisamos saber. Aquela multidão que estava lá diante de Jesus, nem todos estavam lá por causa do ensino de Jesus, por causa da palavra de Jesus. Os estudiosos dizem que talvez um quarto daquela multidão estava lá por motivos religiosos. Os outros estavam por outros motivos. E aí nós pensamos, então existe um motivo.
Eu agora vou começar a fazer cálculos para ver quantas pessoas da minha cidade, do meu bairro, deste mundo, irão aceitar a palavra. Não. Não é por isso, e nem para isso, que Jesus colocou esta parábola. Essa parábola é para nós examinarmos a nossa posição, o nosso posicionamento diante da palavra de Deus. Como nós nos posicionamos quando alguém prega verdadeiramente a palavra? Nós ouvimos, nós pensamos que já sabemos tudo, nós temos humildade em aceitar. Como é que nós nos posicionamos diante da igreja que prega esta palavra? Ora, nós somos pecadores e é muito fácil nós nos posicionarmos de maneira desleixada, sem muito interesse, diante da semente, diante da palavra. Por isto, é importante revisarmos as nossas atitudes, revisarmos o nosso posicionamento diante da palavra de Deus, porque o convite de Jesus, vem pecador, para os braços daquele que te dá o perdão, está vivo, é importante e precisa ser levado a sério. Que este Jesus que te convida e que te salvou, te cuide de ti, cuide de mim, cuide de todos nós. Amém. Querido Senhor Jesus, muito obrigado porque, através do Espírito Santo, a tua palavra brotou em nosso coração. Permite que agora esta palavra também produza fruto em atitudes, em obras, em oração e em seriedade. Em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você.